Olá, boa noite. A infância é uma fase da vida em que ocorrem grandes conquistas no desenvolvimento e na aprendizagem. É a rotina, é um recurso importante, mas a pandemia comprometeu o dia a dia de muitas crianças. De uma hora para outra, tudo se fechou, as pessoas se isolaram. De 1 ano e meio para cá, as coisas estão diferentes para todos nós. Mas afinal, quais serão os impactos da pandemia em toda uma geração? E para falar sobre isso, nós recebemos aqui em nossos estúdios a doutora Catarina Abraão Guimarães, neuropsicóloga da infância. Doutora Catarina, obrigado pela sua presença. E só começar com uma parte lúdica, hoje esse programa está sendo exibido dia 9, né? Estamos começando o feriadão de Dia das Crianças. E você pode até aproveitar o seu boa noite. As crianças falam do Dia das Crianças? Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para vocês abrirem esse espaço que eu acho que é tão importante para a gente falar de um tema tão atual, e que realmente eu acho que nesse bate-papo a gente vai poder trazer alguns esclarecimentos e um auxílio aí, para a população infantil que tem passado por dificuldades. Então, muito obrigada. Valeu, mas sem dúvida alguma é um programa, aliás, eu vou usar muito meu filho Arthur aqui, porque muitas perguntas, elas se encaixam no meu menino que tem 5 para 6, daqui a pouquinho ele faz 6 anos. Catarina, março de 2000, aliás, janeiro, fevereiro, surge um vírus lá na China, vai chegar para cá, não vai. Eis que vem o fatídico dia 20 de março e a Organização Mundial de Saúde decreta pandemia, o novo coronavírus, Covid-19. De repente tudo se fechou, de repente todos nós ficamos em casa, as crianças na sexta-feira elas estavam na escola, na segunda-feira elas estavam em casa com os pais. Essa rotina conturbada pode ter algum impacto no futuro para os pequenos? Sim, Então, vamos... Para a gente, eu acho que essa primeira pergunta é uma pergunta extremamente importante para a gente sedimentar o nosso raciocínio ao longo de toda a nossa conversa. Tá. O que é importante a gente entender quando a gente fala, na verdade, do desenvolvimento infantil e quando a gente fala particularmente dos aspectos do desenvolvimento psicológico da criança. A gente sempre engloba aí, quando a gente fala do desenvolvimento psicológico da criança, o que a gente chama dos aspectos afetivos e dos aspectos cognitivos. Tá. E considerando esses aspectos do ponto de vista do desenvolvimento, a gente não pode esquecer a base do funcionamento, na verdade, que eles estão altamente relacionados com o que a gente considera os fatores intrínsecos da criança, que são aqueles fatores, então, biológicos, ligados ao funcionamento cerebral, aquilo que é determinado geneticamente. Mas a gente tem os outros componentes que a gente se refere aos fatores extrínsecos, que são justamente aqueles fatores ambientais. Tá. E esses fatores ambientais, eles têm uma influência muito grande, junto com os outros fatores biológicos, nessa estimulação do desenvolvimento da criança de uma maneira geral. Então, tanto dos aspectos, como eu falei, afetivos quanto cognitivos. Sim. E uma vez que a gente, de repente, tinha uma rotina, essa rotina, ela envolve várias situações de experiências que são fundamentais para que esses aspectos eles sejam oferecidos para a criança. Basicamente, a gente pode dizer que a gente tem uma ruptura dessa estimulação que é oferecida de uma maneira organizada para a criança na vida dela, e a gente passa, na verdade, a ter uma redução drástica dessas experiências ambientais com a criança. A criança vai para dentro de casa, a rotina dela é totalmente alterada. Isso que eu ia comentar, era assim, de repente, até no início, quinta-feira, escola, sexta-feira, escola, tudo normal, apesar das notícias, mas a criança ela não está ligada nisso. Aí chega na segunda-feira, não vai para a escola. Aí ainda tem aquela coisa da novidade, Opa, estou em casa, não vou para a escola, meus pais estão em casa, vou me divertir com meus pais, vou brincar, tal. Mas, de repente, tudo isso começa a ficar estafante, Até antes de começar o programa, a gente falava, para nós... para todos nós está estafante, mas no início foi demais.
Mas é essa mudança que eu acho que na criança deve virar um trevo, né? Primeiro a parte boa de ficar em casa, né? Não vai para a escola, só que aí começa a ficar cansativo, todo dia a mesma rotina, esse home office, né? Isso na cabeça da criança fica muito confuso. É isso mesmo, na verdade, porque no início, né, houve essa sensação, na verdade, da novidade, do prazer, né? até, do né? prazer de estar em casa, né? De não ir à escola, enfim. Mas aí a gente já começa, na verdade, a ter uma questão de um prolongamento dessa situação, né? O que passa a realmente ser significativo. Então, as crianças, né, permanecem muito tempo dentro de casa, então, na verdade, aí, né, isoladas do contato, né, com os amigos, né? Inclusive de alguns outros membros da família também, que muitas vezes são importantes para a criança, além dos pais, né? E o agravante é que a mudança é drástica não só para as crianças, como para os pais. Então, os pais também passaram por esse sofrimento de ter que, né, exercer o trabalho deles em casa. E aí, somando-se ao trabalho deles, né, profissional, a própria demanda da criança o dia inteiro, né, em tempo integral. Então, a situação realmente, né, muda de panorama e passa a realmente ser uma situação bastante delicada. Ô, Catarina, as crianças se perguntam, por exemplo, tem o Arthur com 5 anos, uma criança com 3, com 4, 5, 7 anos, acho que de 8 para cima ela já tem até esse discernimento, mas... Por exemplo, o meu filho tem 5 anos, ele tem essa capacidade de se perguntar, talvez ele não externe, né? Acho que ele, né, não tem essa capacidade, mas ele tem a capacidade de se perguntar, poxa, mas uma semana em casa, 2 semanas em casa, meus pais em casa... Cadê minha turma? Cadê os meus amigos? Ele se pergunta, ele tem essa capacidade ou não? Aí entra uma questão importante, que é quando a gente considera realmente o desenvolvimento cognitivo das diferentes faixas etárias na infância. Então, o que a gente tem que considerar? Que até por volta dos 5 anos, a questão da fantasia, né, da criança fazer essa diferenciação entre o mundo real e o mundo da fantasia, ela ainda é intensa, né? Então, eu começo, na verdade, né, a criança começa a ter uma clareza maior desse mundo real, né, afastado aí do mundo da fantasia, a partir dos 5 anos. Então, por que é importante, né, os pais terem esse conhecimento? Porque, por um lado, tem um lado positivo, né, que a gente pode, como o mundo da fantasia, nessa faixa etária ainda intenso, usar de atividades lúdicas, enfim, até para trazer as explicações, né, importantes para a criança, inclusive em relação ao próprio, né, ao próprio Covid, à própria transmissão, tudo isso, mas também a gente tem que tomar cuidado, porque na cabeça da criança isso pode ficar confuso. Então, o que a gente sempre fala, né, as crianças nessa idade, é sempre muito a conversa, trazendo a conversa sempre para o nível de entendimento deles, passando aquela informação de acordo com a curiosidade da criança. Eu posso passar uma informação, por exemplo, de acordo com a idade, uma informação fantasiosa, assim, por exemplo, o Covid é um monstro que é um vilão, que vai pegar os heróis, tá? Eu posso passar informação desse jeito ou eu posso ser um pouco mais sério até na minha mensagem para o meu filho? Na verdade, talvez usar o recurso da junção aí desse modelo. Então, usar desses recursos, mas trazendo também para o dado mais da realidade, né? Porque se eu parto só da informação, na verdade, lúdica, fantasiosa, eu também posso gerar angústias que a criança não consegue entender. Então, é um monstro, da onde vem esse monstro, né? Então, é importante que as informações sejam passadas mesmo de uma maneira simples, né? De acordo com a capacidade de compreensão do nível da criança. Muitas vezes, a gente... às vezes quer poupar a criança de alguma informação também. Você sabe, Catarina, certa feita a gente fez uma ação nacional aqui também com o tema criança. Acho que tem mais ou menos a ver, mas é um outro assunto. Por exemplo, morre um ente querido, a criança perde um avô muito querido. E a gente tem a mania, que é a estrelinha, o vovô agora é uma estrelinha que está lá no céu, está olhando para a gente. E certa feita, eu não me lembro o nome da entrevistada. Eu acho que foi até a Gabriela Armon, é verdade, a Gabriela Armon que tem a coluna nossa aqui no nosso jornal, no Século News. E ela disse que em alguns momentos é mais importante você jogar real. Sabe? Claro, você não vai, o seu avô, sabe? Mas
explica, o seu avô não vai estar mais com a gente, seu avô tá lá no céu, tá, mas você ser muito lúdico nessa hora também não é muito legal. Porque a criança também no lúdico, ela pode criar expectativas. Então, no mundo da fantasia, as pessoas voltam, né? Ela usou exatamente isso. Existe alguém para salvar, o herói não morre, né? Se ele é abatido, ele consegue se recuperar. Então, a gente sempre fala, usar linguagem simples, de acordo com o nível do entendimento da criança, tentar muito responder ao que ela está perguntando. Às vezes os pais se afligem, né? Mas eu vou ter que dar muitos detalhes. E às vezes com informações diretas, simples, né? Elas são suficientes para a criança ter a informação e lidar com essa informação de uma maneira muito mais saudável, adequada do ponto de vista emocional mesmo, né? Então... Catarina, aqui a gente está falando assim da parte junta, né? Do home office, os pais todos juntos. Agora, e o distanciamento? Isso também pode gerar um certo impacto na criança? Mais uma vez, os exemplos com os avós. Vem dar um beijo no vovô. Não posso dar. Vem ficar com a vovó. Não posso ficar muito perto. Isso também pode gerar um impacto? Porque a mudança foi muito grande, né? Então, hoje nós já estamos numa fase diferente, né? Mas no início, como você comentou, realmente isso foi muito forte. Então, os avós faziam muitos avós faziam parte da rotina das crianças. Então, as crianças perderam esse contato diário, né? Ali, né? Na rotina delas. E esse contato afetivo também corporal, né, que é o abraçar, beijar, enfim, dos avós, dos amigos. Então, o distanciamento social, ele teve, sim, um impacto, né, muitas vezes na questão acho que de comportamentos que a criança possa ter apresentado, inclusive, em relação a isso. E aí, eu acho que é uma questão muito importante, que eu acho que vai de encontro a isso, né, tem sido muito abordada, que esse distanciamento social, ele também acabou gerando, né, até por uma necessidade de suprir, e ele foi um grande fator aí que proporcionou isso, que é o distanciamento social e com isso um período prolongado das crianças, né, na exposição aos aparelhos eletrônicos, né? Então, um período aí muito longo de exposição às telas. Esse é um assunto que a gente pode até abordar, de repente, no decorrer do programa, mas que coisa, né? Porque no meu tempo, eu peguei assim, não cheguei nem a pegar o início do celular, era muito aquela coisa do futebol na rua, o esconde-esconde, o parquinho. E hoje as crianças, elas nem sabem o que é, de repente, você jogar bola na rua, a menina brincar de boneca, só aquele negócio. Então, mas você imagina que a gente já estava passando por isso, né? Uma dificuldade que os pais estavam tendo mesmo de diminuir o tempo, né, de permanência das crianças nessas situações, então de tela, os smartphones, os tablets. E aí vem a pandemia. E aí tem o distanciamento social. E esses instrumentos, ao mesmo tempo, eles foram usados como alicerce até para diminuir. E para aula, né? Para aula, para diminuir o distanciamento. Então, eu não posso encontrar os meus avós, mas eu posso falar com eles numa videochamada. Então, né? Essa parte de eletrônica é um negócio assim, é controverso. Eu não gosto realmente que meu filho fique tanto tempo exposto ali no celular. Ali é meio que terra de ninguém. Claro, tem os recursos para você impedir, mas é sempre bom os pais ficarem em estado de alerta. Agora, eu acho que em alguns momentos também, num jogo, dependendo do jogo, é claro, mas eu acho que desenvolve a capacidade de raciocínio. Por exemplo, o Arthur, ele me fala coisas que ele não aprendeu ainda na escola. Por exemplo, ele fala da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, e isso ele sabe através do celular. Ele fala da Torre Eiffel na França, através do celular. Ele nem aprendeu, ele nem sabe o que é a França, mas ele fala que a Torre Eiffel fica na França. Então, é uma via de mão dupla, né? Tem um lado positivo, acho que a parte, de repente, a criança pode partir para um lado cultural legal, desenvolvimento na hora de um jogo, de um game, de uma estratégia, de uma frustração de perder um jogo, só que também é muito tempo ali, né? Então, o excesso é prejudicial, né? E a pandemia, na situação do isolamento, do afastamento social, as famílias em casa, né, proporcionou, na verdade, né, um aumento desse uso, né, das telas, dos aparelhos eletrônicos. Até porque as crianças também, as atividades físicas de lazer delas
ficaram muito reduzidas. E os pais, com alta carga horária de trabalho, também usaram dessas ferramentas para oferecer atividades, para que as crianças pudessem estar envolvidas com algo, né? E isso foi muito interessante, porque, na verdade, com essa situação da pandemia, tudo aquilo que foi definido, né, a gente fala pelas sociedades aí de psicologia, pediatria, em relação ao período de exposição das crianças às telas, de acordo com a faixa etária, veio por terra, né? Nossa, totalmente caiu por de terra. Teoria, né? Totalmente por terra. E agora a gente está numa outra fase, que é realmente como fazer, né, essa mudança novamente. Então, reduzir esse período, né, de exposição às telas, né, que eu acredito que com a medida a volta das atividades, outras atividades da criança, mas também tirou um pouco o foco, que é justamente pensar nisso que você falou. O tempo, claro que ele é importante, mas também é pensar no tipo de conteúdo que a criança está tendo, né, frente a esses... Não deixa de ser polêmico, né, essa relação criança aparelhos eletrônicos é um mal, em alguns momentos, um mal infelizmente necessário. Só foi o primeiro bloco do Ação Nacional. Hoje eu estou aqui com a doutora Catarina Abraão Guimarães, neuropsicóloga da infância. Estamos batendo um papo aqui, o impacto da pandemia no desenvolvimento infantil. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco muito mais aqui no Ação Nacional. Voltamos! É o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, o impacto da pandemia no desenvolvimento infantil. Olha, há 2 anos falando de pandemia aqui no Ação Nacional. Quando que vai acabar isso, pelo amor de Deus? Eu estou aqui com a doutora Catarina Abraão Guimarães, neuropsicóloga da infância. Doutora, é o seguinte, coincidência eu não estava acompanhando um podcast que falava sobre esse assunto, sobre as aulas remotas, né? Acontece que no Brasil a desigualdade social ela é gigantesca. Então, a criança A, ela tem a aula remota, ela tem o celular, ela tem o tablet, ela tem todos os aparelhos ali, todos os recursos necessários para uma aula qualificada. Embora home office eu acho que nunca é aula qualificada, mas tudo bem. Por outro lado, a criança B não tem sequer um celular, não tem acesso à internet. Essa disparidade aí, isso é muito complicado. E outra, as crianças que ficaram sem aula, né? Não tinham esse recurso da aula online, como fazer? Isso pode prejudicar demais no futuro uma criança desse tipo? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Eu acho que a gente vai realmente saber, né, as consequências disso daqui para frente. E eu acho que agora é a importância realmente da união de forças, né, de todas as pessoas que estão envolvidas ou que fazem parte de todo esse processo educacional das crianças. Mas, sem dúvida, a pandemia, ela realmente deixou muito claro, né, essa questão da disparidade das classes sociais. Então, realmente, as crianças mais prejudicadas foram aquelas que justamente não tinham acesso, né, à internet, enfim, aos computadores. Então, é uma realidade dura do nosso país, né? E aí a gente vai depender, claro, também, né, acho que de políticas públicas, né, voltadas também, né, para uma análise maior da dimensão, né, do quanto de defasagem essas crianças tiveram, né? Mas a gente tem, sim, né, já estudos mostrando que o comprometimento, ele foi muito grande e envolvendo uma faixa etária até ampla de crianças, que as crianças dos 6 aos 10 anos de idade, elas foram altamente prejudicadas, né, por essa carência, na verdade. Eu tenho uma estatística aqui, 5 milhões de crianças dessa faixa etária, de 6 a 10 anos, não tiveram acesso aos estudos, ou seja, elas perderam um ano e meio, né? Então, praticamente 2 anos. E num período muito importante, né? Desculpa, 40% desses 5 40%. Milhões. Então, na verdade, se a gente pegar, né, essa faixa etária dos 6 aos 10 anos, é uma faixa etária que realmente, né, do ponto de vista do processo da aprendizagem na escola, eles estão passando por momentos muito diferentes, né? Mas é justamente a faixa etária em que a criança passa a ser mais independente, porque ela está no início do processo da alfabetização, né? Então, aos 6 anos, né? E depois, né, aos 8 anos, o que a gente fala que teria que estar, né, consolidado, que já seria a criança estar lendo, escrevendo de uma maneira fluente, e aos 10, a outra passagem, ela está
lendo e escrevendo fluente e ela só vai ampliar, na verdade, a capacidade dela de interpretação da leitura. Consegue recuperar esse tempo? Por exemplo, um é ano grave. e meio, 2 anos? Eu acho que a situação é grave, é difícil, né, a gente ter, né, essa previsão de que a gente vai conseguir recuperar. No entanto, eu acho que isso vai depender muito dos esforços, né, como, né, a gente falou aqui, né, tanto da questão, acho que né, da parte pública, sim, mas também um esforço, acho que todos os profissionais que estão envolvidos, né? A gente considera né, o professor como tendo um papel fundamental em tudo isso. O próprio professor, né, Catarina? Também a gente já fez vários programas abordando a pandemia, mas várias funções, né, no meio da pandemia, que estiveram professores também. O professor também, até a sexta-feira, né, dia 20 foi a segunda, 19 o domingo, até a sexta do dia 17, ele era professor. A partir do dia 20, ele foi apresentador, ele foi editor de vídeo, ou seja, a mudança foi drástica também de quem ensina, né? Exatamente. Ou seja, é um reflexo muito complicado. Os professores drástica, sofreram muito demais. Também, né? E de repente eles estavam sendo vigiados. Né? Porque as aulas eram, né, expostas. Então, uma situação bastante complicada. Sim. Mas eu acredito muito que, eu falo que os profissionais da saúde e da educação, em geral, eles são apaixonados. Sim. Então, nós somos apaixonados pelo que fazemos e eu acho que esse é realmente o nosso desafio. Então, contar com as políticas públicas é importante, mas a gente sabe que o nosso país tem dificuldades em relação a isso, que já existiam anteriormente, sim, com a pandemia, né? Tendem a se intensificar. E eu acho que esse papel do professor, do educador, dos profissionais de saúde, né, da área de educação e saúde mental, ele passa a ser muito importante. O olhar do professor no contexto de cada criança, de tentar identificar dentre os alunos os que estão com mais dificuldade, o que pode ser oferecido. O professor ainda, né, ele está passando por tudo isso e além de ter a função de professor, porque o professor, né, o professor é pai, né, o professor é mãe, tem que cuidar da casa, está passando por todos esses problemas e ainda o professor tem que passar os ensinamentos para a criança em meio a esse turbilhão que está acontecendo, né? Eu acredito que o sofrimento que os professores tiveram, o desafio que eles enfrentaram, talvez, se a gente, né, comparar aí, tenha sido, em relação às outras profissões, sim, um dos maiores. Você citou bem, você falou dos profissionais de saúde, os profissionais da educação, nossa, guerreiros. Sensacional, assim, a maneira, né, como eles encararam, por tudo que eles passaram. Agora, eu te perguntei, como o comportamento dos pais para explicar para os pequenos sobre a pandemia, o que é a pandemia, e você, na sua função, você pegou algum caso, você teve que explicar para alguma criança ou não? Isso foi muito frequente. Eu acredito que as crianças... num primeiro momento também, né, dos próprios atendimentos psicológicos foram interrompidos, os atendimentos neuropsicológicos, depois houve toda uma adaptação. E as crianças que já estavam em atendimento psicológico, é claro, porque por algum motivo elas já tinham alguma outra questão que estava sendo tratada. Então, a gente vem também aí a ter um cenário, né, de uma somatória de fatores. Então, as crianças trazendo esses questionamentos, muitas vezes, né, relacionado a preocupações... Acho que vocês tiveram que se reciclar também em muitos aspectos. Né? As preocupações trazidas pelas crianças. Eu tenho alguns relatos de crianças da minha, né, prática do consultório, como neuropsicóloga, psicóloga. Então, crianças que falaram para mim, esse ano foi o ano mais triste da minha vida. Então, né? aí a criança fala isso para você. E aí, como que você recebe essa mensagem? Como que você tem que passar para ela? Não é assim. Primeiro ponto é que a gente tem que acolher aquilo que a criança está falando. Então, muitas vezes, o que acontece nas famílias, os pais, é que quando a criança tem uma fala que traz um sofrimento tão grande, sim, como pais, né? E porque também estou do outro lado, e aí você contando do Arthur... A gente, às vezes, num primeiro momento, a gente... não vamos falar sobre isso, né? Vamos deixar, isso vai passar. E a gente perde a oportunidade de, muitas vezes, ouvir o que aquela criança está querendo dizer. Então,
num primeiro momento, esse acolhimento, mas por que, né, você está dizendo que é o pior ano da sua vida? Porque é o mais triste. E ela vai trazer as angústias dela. Muitas angústias vão ser reais, vão ser ligadas ao afastamento, ao distanciamento, mas Teve outras... caso assim, de tipo, tô com saudade do meu avô, sim, tô com saudade sim, do dos meu meus irmão, amigos da escola. Então, até a escola, né, como a gente falou, que muitos deles ficaram contentes no início. Ai, não vou ter aula, vou estar em casa, vou poder brincar. Na verdade, quando eles realmente viram que eles não poderiam estar na escola, ter contatos com os amigos, realmente eles sofreram um impacto muito grande. Então, ouvir as crianças, às vezes, a gente tem esse receio. Se eu falar sobre algum assunto, eu posso piorar a situação, ou desencadear algo que a criança não está pensando sobre aquilo. Mas, na verdade, por isso que eu falo, a gente tem que ouvir as crianças e deixar que elas falem no nível da capacidade de compreensão delas, para que a gente consiga atingir qual é o sofrimento que elas estão tendo, se esse sofrimento é real, se esse sofrimento é real misturado com o imaginário dela. E aí a gente vai, aos poucos, desmistificando isso. Então, isso também cabe aqui para os pais, né? No dia a dia, a gente poder realmente ter, né, essa escuta às crianças. Nossa, eu acho que deve ser cada experiência, assim, enriquecedora, né? E é gratificante. Tem alguma, assim, que te chama a atenção, assim, que às vezes você está lá na sua casa, tal, e você lembra daquela criança contando, tem alguma história, assim, que nossa, a criança falando um negócio desse para mim. Assim. É muito gratificante, né? Porque quando a gente faz... eu trabalho mais hoje na área de neuropsicologia e eu trabalho muitas vezes naquilo que antecede muitas vezes a terapia, que é a avaliação neuropsicológica das crianças, às vezes até para identificar o que é prioridade naquele momento para a criança. E é tão interessante porque, apesar de ser um processo de avaliação, eu falo que é comovente o vínculo que as crianças mantêm, né? Nesse período que ele é mais determinado, ele é mais curto. Então, ao final do processo de avaliação, que geralmente dura 1 mês e meio, 2 meses, e depois a definição, né, do que vai ser necessário para aquela criança, a manifestação, a demonstração dela de afeto, né, pela gente. Então, assim, desenhos, presentes, às vezes a manifestação para os pais, né? Eu não quero parar, eu então, quero continuar. Tem criança que fala, não quero parar. E aí, a volta, o que é muito marcante, é que, assim, desses casos, na volta da pandemia, que me marcou muito, que, né, voltando ao atendimento ao consultório, os protocolos também de distanciamento, nós tivemos que manter, né, e ainda estamos mantendo, mas de um certo afastamento das crianças. Mas as crianças são muito expansivas. Não tem jeito, Então, né, eu tive algumas crianças que, né, nesse ímpeto, né, de manifestar o que ela estava sentindo, o agradecimento pelos momentos que ela tinha passado ali da avaliação, que elas ficavam pulando na minha frente, assim, sem poder me abraçar, logo no começo, né? Então, assim, são momentos muito marcantes e gratificantes ao mesmo tempo, né? A criança, que bacana, falar de criança é muito legal, é muito bacana. E só foi o segundo bloco, temos mais 2 pela frente do Ação Nacional. O tema de hoje, o impacto da pandemia no desenvolvimento infantil. Estou aqui com a doutora Catarina Abraão Guimarães, neuropsicóloga da infância. O intervalo é muito rápido. Voltamos, é o terceiro bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, impacto da pandemia no desenvolvimento infantil. Esse programa está sendo exibido no sábado, no Dia das Crianças. Mas que saudade que eu tenho do Dia das Crianças, eu lembro muito da minha avó que me dava as camisas de time. Chegava o Dia das Crianças, falava, avó, eu quero a camisa desse ou daquele. Tem umas 2, 3 do Flamengo. Catarina, é o seguinte, doutora Catarina Abraão Guimarães, neuropsicóloga da infância, é minha convidada ao nosso bate-papo de hoje. As aulas estão voltando, mas elas não estão voltando de uma maneira normal. Tem escolas que adotam uma semana sim, uma semana não, segunda, quarta e sexta uma turma, terça e quinta outra turma. A turma do Arthur ela foi dividida, não sei, 20 crianças, 10 para uma sala, 10 para outra sala. Só que aí a criança quer voltar, claro. Só que cada escola tem o seu sistema. Então, de repente, você vai para a escola, você fica 1 hora só e tem que voltar para casa. Isso gera uma frustração na criança. Isso pode atrapalhar. Por exemplo, estou voltando para a escola. Opa, vou ver meus amigos, vou brincar com os meus amigos, vou fazer a bagunça. De repente, não. Fica lá 1 hora, 2 horas, praticamente nem matou a saudade, já tem que voltar para casa. Isso também gera um desconforto na cabecinha da criança?
Então, na verdade, nós estamos num ponto em que nós temos que voltar. Então, essa é uma questão... às vezes não encontro o melhor amigo. Então, mas aí entra uma questão que é, de alguma forma, dentro da limitação que nós temos atualmente, essa volta, ela tem que acontecer. Mesmo que ela seja feita de uma maneira gradativa, né? Então, com planejamento, e que essas informações sejam passadas para a criança, né? Então, você vai voltar, mas você vai ficar só, né? Tantas horas na escola. Então, de novo, né? A informação para que a criança tenha, né? Para que ela não seja pega de surpresa novamente, né? Que, né, ela acabou de sair de uma situação, né? Como a gente acabou de falar, né? De uma mudança muito grande na rotina dela, mas é importante que esses passos do retorno, eles aconteçam. E este é o momento, né? Então, é isso que está acontecendo, mas realmente, então, dentro das limitações que nós temos, é tentar fazer isso da melhor forma possível, dentro da dinâmica de cada escola e conversando com a criança também, né? Para que ela não vá despreparada para essas situações que não vão ser ainda como na fase, né, antes da pandemia, mas elas precisam acontecer. E a gente tem também que contar agora com o aumento aí, né, também da questão, né, da vacinação, então dos próprios professores, educadores, que muito provavelmente a gente vai entrar numa fase mais estável em relação a isso. Mas... jogar as claras, né? Jogar as claras com as crianças, exatamente. Mas eu fico imaginando, a gente fala do nosso trabalho diário com as crianças, eu imagino os professores, porque, olha, para você deixar a criança com a máscara, é complicado, né? E que perde de máscara, e que mexe na máscara, e que a máscara não encaixa. O álcool eles até gostam, né? Porque é fresquinho, vai assoprando e tal, mas a máscara é complicado, né? É complicado. A criança, para você tentar incutir, colocar na cabeça que não pode ficar sem máscara, não pode tirar, vai correr com a máscara, não tem jeito. Para você educar esses meninos. Na verdade, foi uma nova adaptação, né? Que teve que acontecer de uma maneira forçada. Aí você pode ir para a parte lúdica, né? Uma máscara do Homem-Aranha, uma máscara do Superman, aí você vai tentando convencer a criança a utilizar. Mas realmente, nas condições ainda elas não são as mais favoráveis, mas a gente precisa caminhar. Então, né, as estratégias serem organizadas, né, de uma forma que a criança possa ter essas informações, então do tempo que ela vai permanecer na aula, se isso não aconteceu, o motivo do porquê não aconteceu, porque também é uma forma da gente a gente fala, fazendo com que a criança também volte nessa rotina, né, que ela tinha antes, que ela sente falta, mas que ao mesmo tempo ela também pode estar receosa nesse retorno. É aí que eu quero chegar. E aí a gente já vai dessensibilizando. Então, entra essa parte assim, por exemplo, às vezes a família está um pouco mais receosa, a criança tem um pouco mais de pânico, a criança teve um caso de Covid na família, ela volta para a escola, mas ela volta também com algumas neuras, alguns medos. Como fazer para a gente tentar quebrar essa barreira? Esse é um outro ponto importante, porque é interessante, ao mesmo tempo que a maioria das crianças realmente quer voltar à escola, a gente tem uma parcela, né, de crianças que estão inseguras em relação a esse retorno, com medo em relação a esse retorno, né? Elas também estavam muito ligadas aos pais, então dentro de casa, com os pais em tempo integral, né? Mesmo que a situação estivesse mais conturbada dentro de casa, a presença dos pais passou a ser, né, diária em período integral, e de repente elas vão ter que voltar num padrão anterior, então na verdade não deixa de ser uma readaptação, né? E aí você tem o grupo de crianças que vai enfrentar isso de uma maneira mais tranquila, e você tem o grupo de crianças que vai ter mais dificuldade. Nesse grupo que vai ter mais dificuldade, você vai ter aqueles que com o acolhimento, a explicação, à medida que esse retorno vai acontecendo, elas vão se adaptando novamente, né, e vão se sentir bem e voltar com tranquilidade. No entanto, a gente não pode esquecer que tem um outro grupo de crianças que isso pode não ser superado. Então, que é a maior preocupação dos profissionais da área de saúde mental, que é justamente todo o medo, o estresse que foi vivenciado na situação, essa dificuldade que a gente fala da separação, né, em relação aos pais nesse momento, o medo que foi
direcionado no início em relação à própria questão da doença, né, que era necessário naquele momento. Então, a gente também vai ter, e esse olhar de atenção às crianças é muito importante por isso, para que a gente possa identificar as crianças que não estão conseguindo fazer isso. Sim. Então, isso deixa de ser, né, a gente fala uma situação passageira, transitória, e aquilo passa realmente a ser patológico. Então, a gente já começa a ver aí, né, o que a gente fala, os quadros de transtornos de ansiedade, enfim, casos que realmente trazem mais sofrimento. A gente está falando assim de crianças, né, até uns 10 anos, mas, por exemplo, tudo isso, ele pode se refletir, de repente, a criança está lá, aí já vira um adolescente, um jovem, 16, 17 anos, pode ter algum reflexo quando essa criança chegar a essa idade? Tudo isso que essa criança está passando? Qualquer conflito, né? A gente fala conflito, porque a criança, na verdade, ela está nesse conflito, né? Entre o retorno, a motivação dela, porque ela quer estar em contato com os amigos, voltar à escola, mas tem algo que a incomoda e que gera essa insegurança. É aí que está. A identificação ela é importante, porque quando é algo passageiro, então até é importante que os pais fiquem atentos, né? As aulas voltaram, passou um mês de retorno às aulas, né? Isso está diminuindo, a criança está conseguindo, né, ir tranquilamente, ou, né, ela já não, né, demonstra receio, insegurança no retorno, ótimo. Então, né, foi mais um mecanismo de defesa temporário utilizado por ela. No entanto, a permanência disso pode ser prejudicial, sim, né? Porque a gente vai falar aí de que tem a questão da limitação que isso vai trazer para a criança, do sofrimento interno. Então, se os pais não conseguirem acessar isso, entender o que está acontecendo com a criança ela pode guardar também esse sofrimento para ela. E aí, a gente fala muito dos, né, problemas, dos transtornos mentais nos adultos, mas a gente esquece muitas vezes, esses transtornos, eles são negligenciados na infância e na adolescência. Dá um gatilho. Exato. Por que o gatilho? Porque, na verdade, eles entram numa situação de estresse que é mantida. Então, né, a gente sabe que o estresse, muitas vezes, ele é necessário para a própria criança, quando ela vai enfrentar uma situação nova, né? Então, o nosso corpo, enfim, o nosso cérebro, aí, ele desencadeia, ou ele produz uma série de hormônios que são relacionados ao estresse e que não são necessários temporariamente. A gente está falando de criança aqui, mas foi um período em que, nossa, o que teve... eu passei por um problema, pessoas próximas a mim também passaram por problemas, o que teve, né, de transtorno, coisa que nunca aconteceu comigo, essa coisa de ansiedade, e até conversando com alguns psicólogos que estiveram aqui no programa, é impressionante como esse gatilho ele aparece em situações que você domina. Né, um adulto agora, o caso, você está dirigindo, de repente não consigo mais sequer trocar a marcha de um carro, não vem na cabeça o caminho, coisa que você domina, você não consegue mais devido a essa ansiedade, esse pânico que veio, essa coisa maluca, né? Quando a ansiedade entra mesmo no campo que a gente fala que é patológico, é exatamente isso que acontece. Então, né, são situações que não tem uma explicação racional para aquilo que você está sentindo. E além disso, tem, como eu falei, a questão, né, do corpo mesmo. Então, se preparar para uma situação de perigo que, na verdade, não é real. Só que na criança, isso sendo mantido, né, você pode sim ter repercussões importantes. Porque eu não consigo baixar esse nível de estresse, então a gente tem um quadro que a gente chama que é o estresse tóxico, que é justamente esses níveis de hormônios, né, relacionados ao estresse, sendo mantidos de uma maneira contínua. Né? E aí podendo levar a casos mais graves de transtornos de ansiedade generalizada, fobias, transtornos depressivos, né, num segundo momento. Então, situações que realmente são mais complicadas. Nossa, porque a gente está num momento em que se fala muito em depressão, né? Mas é uma geração adulta que pegou o Covid, mas agora que está passando, né, por essa pandemia. Agora, o futuro eu acho que é mais tenebroso ainda, né? Porque vai pegar essa geração que está se formando, né? Crianças de 5, de 6, de 10 anos, adolescentes que passaram por essa situação da pandemia, e no futuro pode ser um gatilho terrível.
Mas aí a gente tem também que pensar, né, um lado, acho que positivo aí, das características da própria criança, que eu acho que também são fatores que a gente tem que utilizar de uma maneira favorável. Tá. Então, a gente sabe que a criança tem uma capacidade maior, que a gente fala de plasticidade, tanto do ponto de vista cerebral quanto comportamental. Então, assim como ela tende, né, a absorver muito as variáveis negativas, o que é positivo também. Sim. Então, por isso que eu falo que esse momento que nós estamos vivendo, ele é crucial, porque nós estamos identificando isso e a gente não pode colocar isso embaixo do tapete. É justamente o momento da gente, né, resgatar momentos como eu falei, contato com essa criança, as atividades de lazer em família, a prática de esportes, né, que também, né, foi interrompida durante a pandemia. Momentos, às vezes, de situações simples entre família e que a gente também, antes da pandemia, muitas vezes não estava valorizando. De repente, um abraço que a gente acha banal se tornou algo mais importante do mundo, né? Como você não posso abraçar meu pai, minha mãe, que isso? Você faz falta, né? Porque então, você faz isso sempre, aí você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses sem. Então, a pandemia também trouxe esses questionamentos para nós, para as famílias, do nosso funcionamento. A gente fala um pouquinho dá valor às pequenas coisas, os momentos em família, né? Sair para passear com a criança ao ar livre, brincar com ela. A gente falou do uso excessivo do tempo, né, de exposição às telas. Os pais também. Então, né, desligar os aparelhos celulares quando estiver em casa com as crianças, jogar, brincar, ler. Então, eu acho que assim, situações tão simples e importantes que para muitas dessas crianças vai fazer diferença, né? São crianças que têm essa possibilidade, como eu disse, da plasticidade e essa capacidade. Para os papais também. Fechamos aí o terceiro bloco do Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo. Já o último bloco desse bate-papo muito legal, de muito aprendizado aqui com a doutora Catarina Abraão Guimarães. Tema: o impacto da pandemia no desenvolvimento infantil. O intervalo é rápido e já o último bate-papo aqui do nosso Ação Nacional. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje: impacto da pandemia no desenvolvimento infantil. Eu estou aqui com a doutora Catarina Abraão Guimarães, neuropsicóloga da infância, e já chegando na reta final do programa, vamos começar aquele famoso bate-bola. Catarina, alterações do sono, elas também podem ser reflexos desse momento de pandemia? O sono para a criança é importantíssimo, né? Podem, e os pais têm que ficar muito atentos a isso. Qualquer alteração que a criança apresente, que esteja sendo mantida, que foge do padrão que a criança apresentava anteriormente, tem que ser considerado. Então, a mudança no padrão de sono, ela pode estar atrelada unicamente à questão da mudança da rotina, dos horários da família, né? Mas ela pode estar relacionada aos próprios aspectos psicológicos e emocionais. Né? Então, uma vez que isso começa a aparecer com frequência, a ponto de também trazer prejuízos para a criança e para a família, isso tem que ser considerado. Então, a criança, ela tem uma maneira diferente, muitas vezes, de manifestar que não está bem psicologicamente, mentalmente, diferente dos adultos, né? Então, os quadros mesmo de ansiedade, depressão... Quais as manifestações mais comuns, assim? Então, a gente está falando do sono. O sono, a própria alimentação da criança, também a criança, né? Quando ela muda, tem, né, parte dela a mudança dos hábitos alimentares. Além disso, mudanças do comportamento. É muito importante que os pais observem. As crianças eram crianças mais tranquilas, passaram a ser agitadas. Crianças que eram mais afetivas se tornam mais agressivas. Isso é muito importante. O choro. E muitas vezes isso não fica muito claro, né, para os pais. Um ponto importante, quando a gente tem quadros, muitas vezes até de quadros depressivos que estão acontecendo com as crianças, elas vão manifestar isso de uma outra maneira. Então, por exemplo, crianças que passam a ter uma irritabilidade muito grande no dia a dia. Não era um padrão da criança e ela começa a apresentar essa irritabilidade. Então, por pequenas coisas, isso desencadeia, né, reações intensas, de agressividade.
a princípio, às vezes, os pais podem interpretar como uma reação intensa, coisa da idade, ou uma birra. Sim. E, na verdade, o que pode estar por trás realmente é um quadro de um transtorno mental mais grave. Então, qualquer alteração que se mantenha... E você tocou no assunto da alimentação. Esse também é um problema grave, né? Sério. Não só nesse momento de pandemia, em que as crianças ficaram mais em casa, mas parece que é uma situação crônica, né? Que é além da pandemia, né? E a pandemia veio de novo veio a calhar, infelizmente. A potencializar mais esses problemas em relação à alimentação. Então, as crianças foram muito expostas a uma alimentação mais desregrada. Como você mesmo disse, no início parecia que estamos em férias, estamos todos de férias, né? E então, consumindo alimentos também que não tão saudáveis. Tem algum período padrão que a gente falou, as crianças estão em férias, entre aspas, estão curtindo, mas tem algum período assim, não é isso, sabe? Deu 2 semanas, estou em casa, tem alguma coisa assim, ou vai de acordo de cada criança? Ela perceber que já está ficando chato isso. A manutenção da alteração? A manutenção, por exemplo, ela ficou 1 semana em casa, essa 1 semana ainda é novidade, vem a segunda mais ou menos, a terça, já não aguento mais, está um saco ficar em casa. É um período, uma média assim, a criança em 3 semanas ela ainda está no período de curtir o momento, depois já passou, ou não, vai de criança para criança? Não, vai de criança para criança, mas no próprio retorno da escola, como a gente falou, né? As aulas voltando, esse comportamento da criança, ele está sendo reduzido, então você volta a expor as crianças numa condição que é mais próxima da vida dela antes da pandemia e mesmo assim, essas alterações, elas permanecem. E isso passa a ser significativo, porque isso está mostrando que a criança não está conseguindo, mesmo numa condição mais adequada do que a situação da pandemia, ou nessa fase de transição, ela não está conseguindo superar. Então, aí é que entra, o que a gente fala. Aí a gente já sai, talvez, de uma simples dificuldade e passa a ter um quadro que passa a ser significativo. E aí a gente já entra na necessidade de se buscar realmente os apoios profissionais, muitas vezes, para acolher essa criança e tratar essa criança. Infantilização e regressão nos comportamentos, você percebeu algum caso assim? Sim, porque a infantilização e a agressão, na verdade, elas são alterações do comportamento que muitas vezes têm por trás algum conflito interno da criança. Na pandemia, isso também aconteceu com frequência. Então, as crianças, até por estarem mais tempo com os pais, então elas também voltarem a ter comportamentos de uma maior dependência em relação a eles, muito relacionado à própria dinâmica também ali. Os pais às vezes mimam mais. Até querendo suprir, muitas vezes, a criança não poder estar em contato com outras situações, enfim. Mas também a manutenção dessas regressões devem ser consideradas. A partir do momento que eu passo a oferecer para a criança a modificação, ou seja, essa readaptação, então eu volto a oferecer aos poucos as atividades que anteriormente eram oferecidas e isso ainda é mantido, é um ponto de alerta. Catarina, para fechar, restando aí pouco mais de 2 minutos para o fim do programa, o que esperar dessas crianças no futuro? A gente já tocou um pouquinho nesse assunto, mas para encerrar com chave de ouro. Talvez essa resposta a gente não tenha. No futuro. Sejam cenas do próximo capítulo. No entanto, por mais que existam as dificuldades, o momento seja delicado, eu acredito muito e eu acho que a gente tem que ser otimista. Então, essa rede de união entre família, escola, profissionais de saúde, profissionais da educação, nesse momento essa união ela é fundamental. E também não esquecer, como eu disse, da capacidade que a criança tem. Sim. Na verdade, de plasticidade, e o que a gente tem usado muitas vezes, um termo que tem sido usado até de uma maneira banal, mas que é a capacidade que a criança tem também, que a gente fala que é de resiliência. Que é a capacidade que a criança tem, que os seres humanos têm, de como enfrentar as adversidades. E as crianças também têm isso, muito forte. E muitas vezes nesse oferecimento, desse acolhimento, esse contato mais próximo da família, isso
é um grande diferencial para que essa capacidade de resiliência das crianças realmente venham à tona e façam toda a diferença. Ah, legal, doutora Catarina Abraão Guimarães, obrigado pela presença, obrigado pelos ensinamentos, programa muito gostoso, programa muito legal, as portas do Ação Nacional aqui escancaradas para você, para a gente continuar um pouco fora de pandemia, né, com outros assuntos envolvendo as crianças, mas muito legal a sua presença aqui. O seu contato, o seu e-mail. catarinag.neuropsicologia@gmail.com. Olha, grande! Mas os contatos estão na tela, ou o contato está na tela aí, se você quiser entrar em contato com a doutora Catarina. Obrigado pela presença, Obrigada, até a próxima. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto legal, um assunto pertinente para você. Até lá!